Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, Instagram, YouTube, não importa por onde. Espero que você curta muito o papo de hoje. Cada dia mais a gente tem conseguido trazer para você histórias que inspiram, muito aprendizado, e hoje não vai ser diferente. Nessa reta final do ano de 2023, um papo incrível que eu espero que contribua para você que é pai, que é figura de cuidado, que a gente possa bater um papo incrível sobre nossas crianças, pensando um pouquinho mais na educação, entendendo um pouco mais também sobre como será 2024. E hoje vai ser um papo incrível que eu quero descobrir, entender. Tô bem kamikaze aqui, sem referência alguma, realmente para tentar entender um pouco mais e contribuir para quem nos ouve. E hoje o papo vai ser com ela, Thelma Abraão. Uhul! Obrigada, Seja bem-vindo, Edu. Thelma. Eu que agradeço o espaço, um prazer enorme estar aqui. Obrigado por ter tido essa disponibilidade pra gente falar sobre educação neuroconsciente. Incrível isso. Antes de falar disso, deixa eu te dar alguns mimos. Quero. Te trouxe chocolate. Ai, que delícia. Obrigada. Pão de mel, chocolate incrível. Gente. Uma loja bistrô maravilhosa que nos apoia. Tá aí, depois você vai amar. Obrigada. Vai querer levar pros Estados Unidos. Não vai acho ter. que não vai durar até lá. Não vai ter. O nosso parceiro também que faz hoje no Brasil os principais estádios e gramados, inclusive entregou do Botafogo agora como o primeiro estádio do Brasil com gramado sintético. Queria te dar um campo de futebol. É um presente muito aleatório, mas é para um escritório, para um capacho, para os pets, enfim. Que máximo. Que é uma grama decorativa. Que demais. É muito incrível isso. Deixa aqui. Obrigada. Nossa, amei meus presentes. O último mimo, uma garrafinha com termômetro aqui para medir a temperatura dessa água do NapaCast, para você lembrar desse. Vou usar muito. Edu, Opa, ainda mais que eu moro na Flórida, um calor danado. É. Terra boa, né? Muito bom. Terra boa. Eu sou apaixonado por lá. Muito bom. Eu gosto também. Thelma, me conta. Quem é Thelma primeiro, só pra galera entender, depois a gente entra no tema, porque eu acho que o papo hoje, como pai e como um cara que é apaixonado por comportamento, por desenvolvimento, seja de adulto ou de criança. Estamos juntos então, hein? Juntos nisso, vai ser incrível hoje. Quem é Thelma? Me conta. Thelma Abraão, eu sou, antes de qualquer coisa, né? Eu sou mãe. Ótimo. Mãe de um casal, do Lourenço e da Luíse. E graças a eles eu estou aqui, né, nessa jornada de poder contribuir hoje na vida de milhares de famílias. Então eu sou biomédica, eu sou especialista em neurociência e desenvolvimento infantil. Sou autora também de 14 livros. Que demais. E hoje eu ajudo pais a educarem de forma neuroconsciente. Eu também certifico profissionais da área da saúde e educação nessa abordagem que surgiu, né, de toda essa jornada que eu vou te contar aqui hoje. E estamos aí buscando quebrar ciclos, né? Ensinar para as pessoas que é possível educar os filhos sem agressividade, sem ferir, sem agredir, sem precisar causar danos, né? E que para isso a gente não precisa ser permissivo, a gente não precisa ser o pai Nutella, né? E mimimi, como tanta gente fala. Não é só passar a mão na cabeça. É engraçado quando a gente fala sobre educar sem agressividade, educar sem violência, imediatamente a pessoa vai para o outro oposto, né? Ah, quer dizer então que meu filho vai fazer o que quer? Se eu não bater agora, vão bater nele mais tarde, né? Na rua. E aí começa aquela loucura que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a gente aprender a se olhar, conhecer a própria história, conhecer as próprias dores, né? Entender o porquê das nossas atitudes, questionar as nossas atitudes, buscar autoconhecimento, tomada de consciência. E o mais importante é a gente aprender a se dar a educação emocional que a gente não recebeu, né, Edu? E a partir daí, você vai conseguir olhar para essa criança e falar, opa, para que ser violento desse jeito, né? E um ponto importante, chave da educação neuroconsciente é compreender a biologia, a neurociência por trás do desenvolvimento infantil. Que demais. Eu vejo como pai agora, Thelma, né? As pessoas talvez tenham uma dificuldade muito grande, né? As pessoas estão terceirizando a educação, o carinho, o afeto, né? Que é uma tristeza absurda, né? Eu vejo pelo meu filho, né? Eu sou um pai que hoje... eu sou divorciado, meu filho tem 5 anos. E eu tenho uma relação muito boa com a mãe dele. E cada um tem uma forma de criar, cada um tem uma forma, né? E a minha guarda é bem diferente no mundo de hoje, né? Porque eu fico com ele um dia sim, um dia não. Não é uma guarda que eu vejo ele a cada 15, 20 dias. E pra nós funcionou, pra ele funcionou. Ele é muito feliz com isso. Então, assim, a gente sempre teve uma preocupação. É um pai super presente na vida dele. Muito. E a gente conversa muito, né? Eu falo, né? Eu nunca bati no meu filho, nunca o deixei de castigo. Mas o respeito que ele tem por mim é algo, assim, absurdo. Ah, é sobre isso? Você já é um pai neuroconsciente e nem sabe. É absurdo, assim, porque a gente conversa muito, a gente tem muito acordo. E eu não descumpro acordo com ele, seja
Você ensinou o poder da palavra. Da palavra. Né? Seja Isso aí. pelo que talvez não faça tão bem e pelo que faça bem. Então eu brinco assim, eu falo pra ele assim, filho, a gente vai ao shopping, a gente vai passar em frente a uma loja de brinquedo incrível, mas hoje não vai dar pra comprar brinquedo Igualzinho eu faço na minha casa. É Tá, isso. ok. A gente vai pra parques, Aham. né? Eu brinco sempre com isso também. Todo final do brinquedo de um parque acaba numa loja de souvenirs Uhum. pra criança. Eu falo, ó, É, a gente já vai avisa entrar numa antes. loja, Aham. não vamos comprar nada, beleza? Ele tá acordado. É. E ele sabe, e tá ok, né? Então esse eu acho E pode, às vezes, não tá ok, né, Edu? Eu falo Sim. que vai ter criança que não vai aceitar. que vai, às vezes, mesmo assim, ela vai insistir. Mas, gente, a criança pode querer, ela tem o direito de querer, ela Sim. tem o direito de É. chorar, Sim. né? Então, assim, a gente como adulto, é entender que essa criança tá em desenvolvimento, que ela tá aprendendo, ela tem um cérebro imaturo, ela tem dificuldade de Uhum. controlar o impulso, né? E não é porque ela chorou que você vai voltar atrás e dar. Sim, Você vai manter a sua palavra, mas você também vai validar o que ela sente, né? sim. Olha só a diferença, né? Da educação que tá ali sempre. Para de chorar, engole esse choro, eu já falei que eu não ia te dar. A criança pode sentir, Pode sentir. ela pode chorar, mas ela vai passar por essa frustração com o apoio de um adulto que entende o que ela tá sentindo, Uhum. né? Eu sei que você tá triste, filho, mas lembra que a gente combinou? É Dessa tão boa vez. você fala, né? Ah, é Eu tão sei, maravilhoso. Eu compreendo, É. mas... né? Então, a gente combinou, né? Então, eu acho que todo desafio também traz uma oportunidade de Uhum. ensinar algo importante, né? A autonomia, Thelma, é algo que tem que se dar pra uma criança no sentido dela decidir as coisas? Mas é legal isso? Não é só legal, como é essencial. Tá. Autonomia, ela é uma das necessidades básicas, né, humanas, necessidades emocionais básicas. A autonomia, ela precede o senso de capacidade. Tá. Ela precede também a autoestima. Porque você já percebeu como que o senso de realização humano é importante para você se sentir bem com você? Sim. Então a criança, ela desde bebezinha, ela já busca essa Quer autonomia. decidir, né? Tem bebê de 8, 9 meses que a mãe vai pentear o cabelo, ela fala, Thelma, meu filho já grita quando eu vou pentear o cabelo, ele que quer pentear. Eu falo, deixa ele pegar e sentir como é que é. Deixa a criança fazer isso, né? Às vezes a criança de 2 anos quer lavar o cabelo, quer passar um sabonete no corpo, e a mãe fala, não, ele não sabe fazer isso sozinho, eu vou fazer para ele. Tudo bem que ele ainda tá aprendendo, mas deixa ele fazer, deixa ele sentir que ele consegue, depois você vem e... É que a gente tem um costume muito assim, deixa que eu faço, né? É, Não só com criança, mas com adulto, às vezes na empresa. Pra todo mundo é assim, né? Ah, você não sabe fazer, deixa que eu faço. Mas o deixar a criança fazer mesmo errando é importante. É. Deixa que eu faço, tem algumas coisas que isso esconde, né? Primeiro é uma necessidade de controle muito grande, Uhum. que é aquela coisa, o meu jeito é sempre o melhor, né? E aí tem aquela mãe que ela fica sobrecarregada por querer tudo do jeito dela. Então, o jeito que o marido faz não serve, não é bom, então deixa que eu faço. O jeito que o filho faz não é bom, então deixa que eu faço. No fim, ela tá fazendo tudo e tá exausta e tá reclamando que ninguém faz nada. Uhum. Mas, então, assim, é importante a gente olhar por trás dessa necessidade de controle e que é muito presente em pessoas da nossa geração. Por quê? Porque nós viemos de gerações extremamente controladoras, né? De pais autoritários, Sim, faz o que eu tô mandando e centralizadores. acabou. Então, a gente acaba repetindo esse padrão. E esse padrão, ele impede que a criança desenvolva autonomia. Porque também, você concorda que para a criança aprender a fazer algo, ela vai ter que repetir aquilo muitas vezes? Então, ela precisa de espaço para errar, inclusive. Então, esse lugar, né, de você entender que é um processo, o aprendizado, e que às vezes eu precisar dar um passinho para trás nessa necessidade de controle para deixar essa criança, por exemplo, aprender a amarrar um cadarço, aprender a vestir a roupa sozinha. Porque para eles é uma conquista, né? Uhum. Eu consegui. tô escolhendo meu tênis, a minha meia. Então, isso vai trazendo esse senso maravilhoso para a criança de que eu sou capaz, Meu né? filho tá na fase que ele quer pentear o cabelo, né? E como o pai não tem, ele fala, pai, você não tem, então você não sabe pentear. Eu falo, verdade, filho. Ele vai lá, fica no espelho. Conta para ele que um dia você já teve. Eu mostro pra ele, ele fala, mas faz tempo, né, pai? Faz tempo, enfim. Ai, ai. Ô, Thelma, mas entrando na definição mesmo, como que você define de uma forma clara, até para os pais, e tem muitos educadores que ouvem o nosso podcast, muitos empresários do segmento educacional também, como que você define educação neuroconsciente? A educação neuroconsciente não é uma metodologia, Tá. tá? Ela é uma abordagem educacional que se baseia na neurociência e na compreensão da biologia do desenvolvimento infantil. Tá. Então, qual que é a base dela? Principalmente a neurociência social, que é como que a gente se desenvolve a partir do relacionamento com o outro. Tá. Então, esses pais que estão ali
estudando a educação neuroconsciente, eles vão primeiramente compreender, opa, o cérebro dessa criança não é igual ao cérebro de um adulto. O comportamento dessa criança não tem como ser igual a um comportamento de um adulto. Por quê? Porque a biologia do filhote da nossa espécie é essa. A gente foi programado para nascer sem falar, sem andar. A gente depende dos nossos pais por quantos anos, não é? Uhum. Então, muitas vezes, eu falo que a falta desse conhecimento é a raiz da violência contra o filhote da nossa espécie. Por quê? Muitas vezes esse pai, essa mãe, pensa o quê da criança de 1 ano tá lá chorando? Tá fazendo birra para me atacar? Não é? Essa criança tá me manipulando, tá me testando. E, gente, isso não é verdade. Por quê? A criança age por instinto, Edu. Então, ela busca atender às próprias necessidades do jeito que ela consegue. Para eu manipular alguém, eu tenho que usar as partes altas do meu cérebro, do córtex pré-frontal, por exemplo, ligado ao raciocínio lógico. Só que essa parte só começa a apresentar uma maior maturação por volta dos 4 anos de idade. Até lá, a criança é 100% dominada por emoção, né? Então, quando os pais falam, essa criança de 2 anos está me manipulando. Não, ela não está manipulando, ela está comunicando da única forma que ela consegue o que ela precisa. E muitas vezes vai ser chorando, vai ser se jogando no chão, vai ser se batendo ou puxando o cabelo do amigo. Então, a gente começa, a partir da educação neuroconsciente, compreender o que está por trás desse comportamento. Por que a criança faz o que faz? E aí, a partir da educação do adulto, da reeducação do adulto, para esse olhar para a infância, a gente consegue ir mudando esse relacionamento. A gente consegue fazer com que esse pai saia desse lugar, desse pedestal de eu sou perfeito e você é o problema da família, para, puxa vida, eu também preciso entender o que está por trás do meu próprio comportamento, né? E mais do que tentar controlar o comportamento do meu filho, é sobre eu controlar o meu próprio comportamento. Porque quem é que tem o cérebro maduro aqui na relação? Sou eu. E mesmo assim, Deveria, né? Deveria. mas mesmo assim, muitos pais ainda não têm, né, uma boa gestão emocional. Não consegue lidar com o que sente. Então, na hora da raiva, explode, bate, agride, depois se arrepende. E vive naquele caos, né? Porque vira um caos. Educar é super desafiador. Sim. Eu falo, né, Thelma, não sei se você concorda comigo, os pais não se formam para ter filhos. Pois é, Não é? não. E eu sou meio contra aquela história, nasce o filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Não nasce 100% no sentido de saber como educar, a de gente vai buscar aprendendo, referência. né? Tem que aprender. É. Mas não se busca ler, não se busca aprender, não se busca formação, não se busca entender que o mundo mudou, né? E muita regra, às vezes, assim, na minha época era assim, tá? Na sua época era assim, mas, né? O que é a nossa época hoje? Né? Na minha época eu não ficava na televisão, também não tinha. Na minha época, Sabe, não é? eu tenho uma visão sobre isso que é assim, ó. Muita coisa é diferente no mundo. As pessoas são extremamente diferentes umas das outras, você concorda? Sim, sim. Tem pessoas que, de vários idiomas diferentes, né? Essa pessoa no Japão fala japonês, a outra lá na África. Cada um vai falar um idioma, né? Dependendo do país que nasceu. As culturas são diferentes. As cores das pessoas são diferentes. Mas tem uma coisa que não muda. Todos nós nascemos sem andar, sem falar, nascemos com um cérebro imaturo e nascemos dependentes dos nossos pais. Todos nós precisamos de amor, segurança e conexão. Isso são premissas básicas, irrevogáveis, para um bom desenvolvimento do cérebro humano. Então eu falo que a educação neuroconsciente é para todos. Porque aqui é o início da vida, certo? A família é o início da vida. Esse papel de pai e mãe é o primeiro relacionamento que essa criança está tendo e que vai moldar como base, né? Ele vai usar essa base para se relacionar mais na frente com um amigo, depois na escola, depois com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa. Então, por que eu falo que o que acontece na infância não fica na infância? Porque o nosso cérebro, ele é uma grande biblioteca que vai guardando tudo que vai acontecendo, especialmente nesses primeiros anos. Onde existe uma explosão, né, de sinapses, que é o quê? Um neurônio se conectando com o outro para formar caminhos neurais e formar aí a base do aprendizado, né, também para as funções cognitivas que vão ser desenvolvidas ao longo de toda a infância e de toda a adolescência. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente fala, puxa vida, tem sim um manual. Sabe aquela história, não tem manual, cada um educa como quer?
Não, tem manual. E você precisa entender que é a tua própria biologia. O seu filho nasceu com um cérebro imaturo. Não é porque você não acredita nisso que isso não acontece. Isso é um fato. Não tem criança que nasce andando. Não tem criança que nasce falando. Então é nosso papel buscar o conhecimento, como você está falando, apesar de que eu realmente acredito que o que ensina a gente a se tornar pai e mãe é a experiência, né? Sim. Você pode ler 500 livros. É na prática que você vai falar, meu Deus, você sabe onde que o calo está apertando. Mas o conhecimento traz mais leveza, traz mais assertividade. Porque errar, a gente vai errar, né? Muito. Mas dá para errar menos. Faz sentido? Muito. Eu acho que essa é a busca, né, Thelma? Uhum. Como pai, como também profissional na área de educação, mas em outra vertente, mas eu acho que esse é o papel. E muitas vezes a gente só transfere, muitas vezes, né? E eu falo isso com amigos, pais também, eu falo, qual o olhar que você tem, né? Será que eu trato o meu filho, a minha filha, com um olhar realmente de querer contribuir ou um olhar superficial? Eu sou o pai do porta-retrato para foto bonita ou sou o pai presente que quer fazer acontecer? Né? Eu tenho muitas dessas provocações no sentido de olhar mesmo, de querer entender. Né? Ontem eu brinquei, né? Eu vou dar exemplo do Miguel a todo momento para ti, porque Meu irmão chama Miguel chama também. Miguel? É. E o Miguel, a gente conversa muito, né? Então, a gente tá vivendo uma fase muito, muito gostosa agora, que ele tá numa fase muito de, não, pai, vamos criar, vamos gravar vídeo, pai, vamos fazer não sei o quê, pai, vamos Que pintar. legal. Né? A brincadeira é que ele me desenhou esses dias, e ele desenhou minha barba, minha careca, enfim, tal. Mas eu falo, eu ouvi, eu quero entender, né? Eu não pergunto pra ele mais como a aula foi. Eu pergunto pra ele, filho, teve aula de música hoje? Teve. Qual música você aprendeu? Canta pra eu ver? Que legal. E na hora do intervalo, Você você está comeu... provocando uma interação, um Mas tem que ser diálogo, assim, né? né, Não Thelma? uma resposta sim, não, né? Porque acho que pra Tá grande certo. maioria, se perguntar, filho, filha, como foi seu dia na escola hoje? Bom. Foi bom. Foi legal. E acabou a conversa. Acabou ali. É. Ah, então tá bom. É. Tem lição? Não. Então tá bom. Toma banho, jantar e cama, hein? E acabou ali. E você sabe que são nessas pequenas interações do dia que coisas incríveis acontecem, não é? Nessas pequenas interações com os meus filhos, eles acabam me contando coisas que eles jamais me contariam se eu não tivesse puxado esse papo. E eu falo, gente, que coisa incrível. Eu nem puxei papo para saber disso aqui, mas eu acabei sabendo que em algum momento do dia aconteceu uma história com um amigo que deixou essa criança triste, sabe? Ou E aí, seja, os pais não conhecem os próprios filhos. não Então. conhecem, gente. E eu acho que tem uma riqueza tão grande nesse lugar de escuta, de disponibilidade emocional, para me conectar com essa criança, entender que ali tem um pequeno ser humano em formação e que precisa do meu olhar, né? Precisa do meu tempo, precisa sentir que é importante para mim. E, infelizmente, com a correria da vida, a vida moderna, né? Todo mundo só pensa em trabalho, trabalho, trabalho. É porque eu trabalho muito. Quando eu chego em casa estou cansado, não tenho tempo para o meu filho. Mas eu realmente acredito que se a gente colocou um filho no mundo, em algum momento do seu dia, o seu filho tem que ser sua prioridade. Qual a atenção? Exato. Independente do quanto você trabalhou. Por que tudo é tão importante, o seu filho não? Ele tem que ter pelo menos um tempo do teu dia, mesmo que você esteja cansado. E isso é uma verdade para mim também. Eu também trabalho pra caramba. Eu moro nos Estados Unidos, a gente não tem ajudante, eu cuido de casa, de filho, cozinho. Então, assim, é fácil a gente arrumar desculpas para não fazer o que precisa ser feito. A gente se sabota a todo momento, né? Exato, mas é importante. Se olha, qual é a sua dificuldade de se conectar com o seu filho? O que realmente está por trás disso? Será que sua mãe se conectava com você? Será que você recebeu afeto? Será que você recebeu atenção? Porque eu falo que dar o que a gente não recebeu pode ser difícil e pode até doer. Mas também cura. É demais isso, Thelma. Eu acho que até pegando um gancho, tem um livro seu que é Pais que Evoluem. Isso, é. É bem pensar nisso, né? O quanto a gente está evoluindo nessa criação, né? Nesse afeto, nesse carinho, nessa preocupação, nesse tempo de qualidade, né? Pô, por que eu não posso arrumar um tempo? Eu arrumo tempo para tudo, mas não posso arrumar um tempo para ele. Exato. Né? É igual uma planta, né? Que você precisa aguar todos os dias. E assim, Edu, se você parar para pensar, na correria da vida, a criança está lá indo para a escola, por exemplo. Tem lá 20 alunos na sala de aula, uma professora ou duas. Essas professoras estão ali cuidando daquelas crianças, mas de uma forma que não é igual ao pai e a mãe. Sim. Não está olhando no olho dessa criança, não está enxergando o que Não ela dá. precisa, não dá tempo. Então ela está ali no meio de várias crianças e muitos pais falam, quando eu vou buscar o meu filho na escola, é só ele me ver que ele começa a chorar. A professora falou que ele ficou ótimo o dia inteiro. Mas por que isso acontece? É porque a criança fala, caramba,
Ai, eu fiquei o dia inteiro aqui aguentando tudo isso calada, forte, né? Eu tive que ser forte, ficar aqui sozinha. Ai, agora eu posso descansar. O Porto Seguro chegou. Mamãe chegou, papai chegou, e aí vem aquela emoção toda. Em vez do pai e da mãe pegar no colo, vem cá, né? Vamos pra casa, vamos ficar juntos. Não. Ai, tava tudo bem, para de chorar, não sei o quê. E lá vem, sabe? Por quê? Porque não compreende o comportamento infantil. Ai, eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro, você já vem chorar. Então, assim, a criança começa a viver um deserto emocional gigante, porque não tem ninguém abastecendo as necessidades emocionais dela. E aí o que acontece? Passa uma infância inteira vivendo nesse deserto emocional. Chega na adolescência, esse buraco tá enorme. Eu vou buscar onde? Preencher esse buraco. Os amigos. Os amigos, muitas vezes, vão me envolver com pessoas que não são legais. Mas para eu buscar esse pertencimento e esse amor, esse afeto não recebido lá atrás, eu acabo me submetendo, às vezes, a coisas que não são legais. Eu vou usar droga, Violência. álcool, para poder pertencer. Então, é importante a gente pensar que o amor não recebido, a segurança não dada, a conexão negada, ela vai impactar as relações lá na frente. Uhum. Eu acho que essa tomada de consciência é a mais importante. E não para a gente se sentir culpado. Jamais para a gente se sentir culpado. Mas para a gente rever as nossas atitudes. Porque eu também já fui uma mãe na qual eu não me orgulhava. Mas foi justamente a dor de não conseguir ser a mãe que eu gostaria de ser que me trouxe até aqui. Eu falei, caramba, eu preciso aprender o que eu não sei, então, em vez de ficar aqui me castigando e me punindo. Então, esse conhecimento que eu trago é sobre trazer um convite. Topa se reeducar para melhor educar? Que demais isso. E o quão difícil é, né, Thelma? Quando você fala hoje em se reeducar, quais os gaps que você enxerga hoje, de uma maneira geral, seja lá fora ou seja aqui no Brasil, que os pais têm de dificuldade para educar e não transferir essa educação para a escola, né? A escola está lá para escolarizar. A escola está lá para ensinar que matemática, que 2 mais 2 é 4, né? Deveria ser, né? O amor, o carinho, o afeto, o respeito, a diversidade, a amizade deveria nascer lá em casa, isso, né? Verdade. Então a gente tem alguns gaps aí. Como que você enxerga essa reeducação dos pais para que os pais possam evoluir, para que os pais possam cuidar melhor dessas crianças? Primeiro lugar é que, assim, os pais, quando eles vêm, seja me procurar, seja pelo um livro, porque lê um livro, seja porque fez um curso, eles chegam querendo mudar quem? A criança. O filho. Ele nunca chega entendendo que a mudança precisa começar nele. Então, acho que o primeiro lugar em que eu tenho uma oportunidade de levar uma transformação é mostrar isso de uma forma muito amorosa, inclusive, né? De começar a conduzir essa pessoa para um lugar de, opa, vamos entender como o seu comportamento está afetando o comportamento do seu filho. Então, o começo é sempre em olhar para si mesmo, para a sua própria história e falar, por que eu estou repetindo padrões que foram agressivos ou não lá na minha própria infância e agora eu estou repetindo igual, né, com meu filho? O que me impede de quebrar esse ciclo? E muitas vezes, tem gente que fala assim para mim, Thelma, mas eu não apanhei, meu pai não me bateu, ou sei lá, não foram violentos. Mas as pessoas confundem às vezes, confundem ou desconhecem que existe também a violência invisível, que é o abuso emocional, a negligência emocional, que é o quê? O que é abuso emocional? É críticas constantes, humilhação, gritos, um ambiente onde essa criança vive pisando em ovos, porque ela sabe que se ela erra, vai vir uma ameaça, vai vir uma punição. Isso mexe com o sistema nervoso, né? Porque você fica o tempo inteiro com medo. Isso dispara uma cascata hormonal, produção de cortisol, hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina. Isso também ativa o eixo HPA, que é o eixo ligado ao modo luta e fuga, sobrevivência. Então, a criança pode ficar em estado de alerta, hipervigilante. Isso impacta o foco, impacta o aprendizado, impacta o sono, impacta o comportamento. Então, não é só bater. Gritos, aquela mãe ou aquele pai que não se preocupa como que a criança se sente, né? Ou aquela mãe, aquele pai que a criança erra e ela dá um tratamento de silêncio. Fica 3, 4 dias sem falar com a criança. Isso é negligência emocional. Por quê? Porque essa criança está em desenvolvimento, ela precisa de apoio. Vai no canto para pensar. Tem isso também. Aí vai pensar em quê? Pensa no quê, né? Pois é, então. Uma criança de 3 anos, ela vai pensar, né? Não tem Vai como pensar no ela quê, né? pensar. Ela não tem as partes cognitivas, né? Prontas. Amadurecidas para raciocinar. Ela precisa de direcionamento, ela precisa de treinamento, ela precisa de repetição.
E ela precisa de pais amorosos para conduzir ela nesse processo em segurança. Porque sem segurança, o nosso sistema nervoso desliga as partes cognitivas ligadas ao aprendizado. Não existe aprendizado no medo. Tanto é que, imagina você tá lá na escola, tem uma professora que grita com você, que te deixa assustado. Normalmente você não gosta daquela matéria. Né? Se você puxar na memória, a maioria das pessoas, você que tá aí do outro lado, qual era a matéria que você mais gostava na escola? Provavelmente aquela onde tinha uma professora que era amorosa, que confiava em você, que te estimulava. E você aprendia, você ia bem, então você gostava. Eu mesmo tinha uma professora de matemática, ela era muito mal educada, ela gritava, eu tinha muito medo dela. Eu só tirava 0 nas provas de matemática. Eu lembro um dia, a mulher foi chamar as provas lá, né? E ela estava falando o nome do aluno e a nota. Sei lá, Paulo, 8. Janaína, 5. Aí eu pensei comigo, ai meu Deus, acho que eu tirei 0. Ela falou, acertou, Thelma, 0. Falei, gente do céu, nunca esqueci isso. E eu falei, eu não consigo aprender isso. Que se cria, né? Tá vendo? Ficou. Dificulta o aprendizado. Não, e eu demorei muito, fui aprender matemática na faculdade. Entendeu? Criou um bloqueio enorme, então é sobre isso. Ô, Thelma, quando você fala dessa preocupação com a criança agora, isso também para os pais que estão nos ouvindo, evita trauma futuro na fase adulta e adolescência? É assim, ó. Como que é a construção dos traumas em relação a isso? Vamos olhar para as experiências adversas, né? Existem várias. Nem tudo é um trauma, né? Depende, o que depende? Depende da intensidade do que aconteceu. Depende se essa criança teve um suporte emocional de um adulto. Vamos supor, uma criança sofreu um acidente de carro grave, né? E perdeu alguém da família. Pode ou não se tornar algo muito traumático. Depende. Essa criança viu o acidente? Essa criança sofreu algo no corpo dela? Entende? Depende de tantos fatores. Então, ele depende do evento, depende de como essa criança presenciou, depende de quem estava, depende do depois. Uma criança, por exemplo, que é deixada sozinha passando por um problema, a chance de que aquilo vire um trauma é maior do que aquela outra que tem um suporte emocional. Então, existem experiências adversas que têm potencial traumático. Por exemplo, abuso sexual. Quando você tem um pai ou mãe que bate, né, um pai que agride a mãe na frente da criança, usuários de droga, pais usuários de drogas ou viciados em álcool, né, que acabam ficando violentos. Isso tudo tem muito potencial traumático. Mas, quando a gente cresce em uma família onde existe pelo menos um ponto de segurança, seja no pai, seja na mãe, um adulto cuidador que olha para você, que acredita em você, que te dá amor, que te dá segurança, essa criança vai crescendo com uma resiliência, entendendo que, puxa, alguém me olha, ela tem um modelo de amor positivo, né? Então, quando a criança vive em um lar onde pai e mãe são abusivos, onde pai e mãe não olham, esse deserto emocional vai ter consequências lá na frente. Mais ou menos, né, para uns ou para os outros, mas acaba sempre tendo. Eu vou te trazer uma narrativa minha, tá? Pessoal. Eu fui gago dos 6 aos 16 anos, mais ou menos. Gago. Muito tímido, sem completar uma frase, com muito medo de cachorro. Ok? Qual é a história que eu tinha? Edu, quando você tinha 6 anos, você cutucou um cachorro embaixo de um carro, o cachorro saiu, te derrubou, você se assustou com o cachorro, você ficou gago. Tá vendo? É isso. Era isso. Realmente essa cena aconteceu, mas eu não fiquei gago em função dessa cena. Com 21 anos de idade, a minha mãe me conta assim, depois de terapia, porque eu fui na fono, falou, você não é gago, procura psicóloga, enfim tal. Aí minha mãe com 20 anos fala assim, sabe o que aconteceu? Uma semana depois que aconteceu aquele caso do cachorro, seu pai teve um ato de violência doméstica em casa. E naquele momento nós falamos que ia chamar a polícia pra prender seu pai. E você falou, não pode prender meu pai. E você ficou gago naquele momento. O seu pai nos proibiu de falar sobre esse acontecido, da violência doméstica. Você não lembrava disso? Não. Você tinha 6 anos? Tinha 6 anos. Você vê que coisa? E aí, assim, seu pai falou, não fala disso pra ninguém. Tá proibido esse assunto em casa. Mas por que o Edu ficou gago? Porque ele assustou com o cachorro semana passada. Olha só. E aí eu fui condicionado até os 16 anos, assim, o cachorro te assustou, você é gago por causa... Você morre de medo de cachorro. E eu não tinha medo de cachorro. E nem Você gago foi eu pra era. terapia aos 16? Fui pra terapia aos 15. Aí você começou a trabalhar isso e ressignificar. É. Aí com 17 eu deixei de ser gago, aí eu fui viver de teatro, de palhaço, Mas olha que legal, olha por que é importante? A terapia, você acaba trazendo
pro consciente, né? Aquilo que ficou Mas inconsciente. sem saber, porque a psicóloga não tinha esse briefing. É, Olha que mas incrível. É louco isso, né? então, mas você começa a trabalhar aspectos do seu comportamento que você não sabia antes por que era. Então, essa tomada de consciência que você vai tomando vai te trazendo segurança, vai te trazendo autoconfiança, Aham. vai te trazendo mudanças, né, comportamentais que impactam. Isso é incrível de se Então. pensar. Porque, tanto que se questionassem os meus amigos da época de escola, o que o Edu talvez seja quando crescer? Ah, um engenheiro, matemático. O que o Edu não vai ser de maneira alguma? Professor, algo que tem que falar, porque ele é gago. Né? E hoje eu falo, pô, hoje eu sou palestrante, hoje eu sou ator teatral, hoje eu tenho Mas você vê também o poder dos rótulos? muito. Você ouviu, você ficou gago quase um cachorro, porque eu tenho medo de cachorro. E esse medo perdurou, né? Perdurou anos. Então a gente tem que olhar para isso também. Quais são as falas que a gente tem falado para os nossos filhos, né? Porque vira uma verdade. Você fala, você é burro? Puxa, minha mãe tá falando que eu sou burro. Eu sou burro. Ela fala, filho, você é capaz. Né? Continua tentando até você conseguir. Eu confio em você. Você é importante para mim. Eu te amo. Você é importante para nossa família. Imagina, né? O peso que tem isso, né? Muito. Do que você crescer. Ai, que menino terrível. Você não faz nada direito. Você é burro. Tá vendo? Eu te avisei. Você não aprende. Meu Deus. Se meu filho fez alguma coisa, ele veio falar pra mim e falou, pai, eu fiz isso. Eu falei, eu acredito em você. Ele parou. Tipo assim, Uau. Nem preciso me esforçar muito, né? eu acredito em você. Tá ok, né? Ô, Thelma, no contexto de hoje, comparado às gerações anteriores, eu via muito mais uma coletividade nas brincadeiras, na educação, que hoje não se vê mais. Hoje você vê muito mais as crianças sozinhas, né? Brincando sozinhas, sem esse convívio social, enfim, tal. O quanto isso hoje também contribui negativamente para a criação das crianças, no sentido de não ter convívio em grupo. Hoje, realmente, as famílias não têm mais... Eu sou o 6º filho da minha mãe, né? Hoje é né? Hoje as brincadeiras estão atrás de um equipamento eletrônico. Mesmo as brincadeiras em espaços de brinquedo, seja MIFE, seja o que for, são brinquedos individuais, não são brinquedos de coletividade. Como que você enxerga a falta de coletividade, a falta do trabalho em grupo hoje também nessa formação, nessa criação das crianças hoje? Ótima pergunta. Nós somos seres sociáveis, né, Edu? Nós somos mamíferos. A gente nasceu para viver em grupo. A gente não nasceu para ficar só. Eu sempre falo, né? Quem nasceu para ficar só é o jacaré, né? O réptil. Não precisa da mãe dele, né? A tartaruga. A hora que eclode o ovo, ele sai e vai embora. Nós não, a gente precisa do contato. A gente precisa do toque. A gente precisa do olhar. E as telas, infelizmente, estão contribuindo muito para que essa conexão se rompa. E isso tem consequências. Por exemplo, o desenvolvimento da fala, né, que ele já começa a acontecer desde muito cedo na vida, principalmente ali nos 3 primeiros anos, as regiões do nosso cérebro ligadas à fala começam a ter maior atividade. E aí o que acontece? O pai está lá, a mãe dando o celular, né? Põe um tablet para a criança ficar olhando e não conversa com essa criança. Não brinca com ela, não se comunica com ela. Hoje, por exemplo, existe uma epidemia de atraso de fala, como nunca visto antes. E muita gente fala, será que meu filho tem autismo? Será que meu filho tem? Quando você vai ver, a criança que nem podia estar assistindo uma tela, né? Porque a Associação Americana de Pediatria não recomenda o uso de tela para crianças menores de 2 anos de idade. E hoje a gente vê criança recém-nascida, de 2, 3, 4 meses, já com um tablet ali na frente. Então, às vezes, um ajuste no meio, um ajuste nesse ambiente, uma redução de tela já é o suficiente para a criança começar a conversar, a interagir, se relacionar. Então, a tela é um ponto. E o segundo é que hoje as pessoas têm muito medo uma das outras, né? Você não sabe quem é quem, você não confia. Ai, meu Deus, né? Vou lá no parquinho, não conheço aquela mãe. Então, o isolamento é muito grande. Por insegurança, por falta mesmo desses adultos também estarem se relacionando. Antes as pessoas iam uma para casa das outras, né? Faziam um churrasco, era aniversário, tinha festa. Hoje você pega o WhatsApp, você manda os parabéns pelo WhatsApp. Feliz aniversário. Tem gente que nem liga, né? Então, esse mundo tecnológico está isolando as pessoas. Tá todo mundo de corpo presente e emocionalmente ausente. Isso impacta as famílias de modo geral, não só as crianças, mas o adulto também, né? E as crianças criam esse distanciamento natural, né? Quando você olha num clube que era pra criança estar brincando de futebol junto, você vê cada um numa mesa, cada um com o seu celular, cada um com o seu... Exato, e ela nem tá aprendendo a socializar, né? Então essa coisa de poder ir num parquinho, brincar,
brincar ao ar livre, andar de bicicleta, ir lá jogar bola com o vizinho, isso é importante, né? A gente tem visto isso dentro da indústria hoje, né, Thelma? Quando eu vejo hoje o mercado de trabalho, os jovens recém-contratados hoje, ou entrantes no mercado de trabalho agora, têm uma dificuldade enorme em conviver em grupo no trabalho, porque também não De convive. trabalhar em equipe, É. exatamente. E teve uma galera ainda que teve uma lacuna gigante, que foi a pandemia, que ficou online, em aprendizagem online, que também não teve convívio e veio pra escola sem saber o que fazer. Então, é assustador você ver hoje a falta de estímulo pra coletividade também, né? Mas cabe aos pais também estimular, né? Colocar os filhos em esporte, reduzir tempo de tela, criar oportunidades de socialização para essa criança. Seja num ambiente comunitário, dentro do bairro onde você mora, no prédio onde você mora. Abrir espaço para a criança estar com outras crianças, porque é maravilhoso, né? Maravilhoso. Veio alguém, você falando isso agora, me remeteu, eu não vou me recordar quem foi o convidado ou convidada que veio aqui, que falou assim, um dos maiores aprendizados para a criança na fase de escola é a aula de educação física. É. Porque ela vai aprender a se frustrar, a perder, a ganhar, a se entregar, a se expor, a trabalhar em grupo. E a gente não valoriza a aula de educação física, né? Ela está se movimentando, Se que é movimentando, maravilhoso, que é né? ação, É. né? Mas o lidar com a frustração no esporte é algo que eu vejo muito com meu filho hoje, no sentido de, eu perdi, perdeu, Vamos trabalhar resiliência e vamos perdeu. treinar mais E para tá ganhar ok, da próxima. E tá ok É, que perdeu, exato. né? E eu ganhei, que legal, você viu, dessa vez você ganhou, da outra você perdeu. Mas essa capacidade de entendimento, essa capacidade de compreensão, acho que favorece muito aos pais terem esse sentimento de como eu tô criando. Sim. Né? E aí eu te pergunto, Thelma, quais são os erros mais comuns na criação hoje dos filhos? Nossa, Os mais comuns hoje. desafiador, hein? Olha, a primeira coisa, eu diria que é essa falta de vontade de estar com filhos. Esse não é só um erro, né? Esse é um problema muito sério. Uhum. Porque como adulto, você tem que entender, gente, eu tenho um filho, eu coloquei o filho no mundo, então eu vou dedicar tempo, eu vou sair do celular para ficar com meu filho, eu vou fazer o que precisa ser feito para que esse filho tenha saúde, não só saúde física, mas saúde emocional, né? O segundo é querer um caminho fácil, querer um atalho. O que é mais fácil? Eu parar, conversar, ensinar, explicar, ou eu te dar um tapa e falar, fica quieto? Me dá muito mais trabalho Explicar. repetir. É muito mais fácil bater. Então, na verdade, o quanto, né, você que é pai e mãe, está disposto a investir tempo para criar um ser humano que vai ter autoconfiança, que vai aprender a ter responsabilidade, que vai aprender a ter empatia pelo outro, que vai aprender a lidar com o que sente. Porque você ensinar um filho a lidar com o que sente é um grande presente, né, para a vida Uhum. dele. Muito. E para a humanidade, porque essa criança que vem de um lar disfuncional, ela vai ser disfuncional lá na sociedade depois. Então, esses são os principais, né? E aquele lugar também, diria um terceiro, que é o pai achar assim, não, eu sou certo e tá todo mundo errado. Eu sou perfeito, eu nunca erro, a culpa é do outro. Uhum. Esse é um lugar terrível para estar. Porque não existe evolução se você se julga perfeito, né? Sim. Onde tem perfeição, não tem evolução. Evolução. E a perfeição, ela não existe na humanidade. Nós somos imperfeitos e Uhum. que bom, né? Ainda bem, né? A gente todo mundo igual, né? Todo Chatice mundo que perfeito, seria, né? quer dizer, eu não preciso de você, eu não tenho nada a Nada. aprender com você, eu sou perfeita. Acaba a socialização humana, né? Porque... Então a perfeição, essa busca pela perfeição, esse lugar de eu que sou adulto, né? Eu que sei. Claro, o adulto sabe em que escola que você quer pôr o seu filho, o que seu filho vai comer. Claro que é você que vai conduzir as escolhas para o seu filho enquanto ele é uma criança. Mas você tem que lembrar que ele é um ser humano, ele sente, ele pensa. Escuta o que seu filho pensa e sente. Ensina ele a dar nome para o que ele pensa e sente. Ensina ele que as outras pessoas também pensam e sentem. E tudo dentro de uma faixa de desenvolvimento, né? Você não vai ensinar isso para uma criança de 2 anos, de 1 ano. Então, entendendo que a gente nasce com um cérebro imaturo, a gente que vai se desenvolver aí durante 2 décadas de vida, né? E que somos o principal exemplo, Edu. Muito. Os nossos filhos, eles aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. Então, muitas vezes você fala, não bate no seu amigo lá na escola, eu já falei que é errado. Que exemplo você tá dando, né? Você tá batendo nesse filho? Porque se você bate nele, não faz sentido você falar isso. É aquilo que a gente tava falando antes de começar, né? Filho, se apanhar na escola, apanha em casa de novo. Se te bater, bata também. Se xingar, xinga também. Né? Que estímulo o pai tá dando também, né? Essa figura de cuidado tá Pois dando. é. Bater errado e acabou, não é? Não importa em quem. Se é na Importa em quem. criança, na mulher, no homem, no idoso. A violência não se resolve. Não é assim que a gente resolve problemas. Uhum.
Então, se a criança está apanhando na escola, ela precisa aprender a chamar um adulto, a gritar, a sair correndo, a se defender. Mas não é batendo de volta. Porque Né? daí a criança não confia também no responsável, né, Thelma? Eu acho assim, ó, bater de volta tem que ser assim, última instância, né? A criança tá na iminência de sofrer uma violência terrível, ela vai bater em última instância para se defender. Mas eu sempre falo, olha, grita, pede socorro, chama um adulto, né? Você tinha falado o quê? Desculpa a pergunta que você fez. Não, que a criança, às vezes, ela perde a confiança no responsável, né? E aí, o responsável não é mais aquela figura que ela pode confiar pra contar a dificuldade. Quem educa pelo medo tá distanciando o filho, né? Sendo filho. Porque esse filho, a hora que crescer e começar a ter problema, até na infância mesmo, ele não vai contar. E o medo? Não posso contar. Se eu contar, eu vou apanhar, vou ficar de castigo. Então, um dos grandes problemas de educar de forma agressiva, na base do medo, é essa desconexão que começa a existir, né? E essa criança pode começar a mentir, omitir, Com medo. com medo. E aí é onde acontecem grandes problemas, muitas vezes, especialmente quando essa criança se torna um adolescente, né? Uhum. Que daí vem a violência. Vem a violência, vem a internet, gente perigosa, droga, é tanta coisa. Então, é importante. Pelo medo, né? Pelo medo. Porque se a criança sente, puxa, aqui em casa eu posso conversar, não importa o que aconteça, meus pais vão conversar comigo, vão me ouvir, vão me orientar. Ele entende que, né, eu posso correr pro meu pai quando eu tiver um problema, ao invés de correr dele, né? Eu corro para ele. Como, Thelma, pegando a educação neuroconsciente, só algo que vem na minha cabeça agora, como que os pais, eu não sei se isso tem a ver ou não, falam um pouquinho hoje sobre sexualidade com as crianças? Que momento isso é saudável pra falar com os filhos, ou pra ele começar a entender o próprio corpo, entender o que pode e o que não pode? Eu tenho uma grande amiga que fala, Ana Luísa Calisto, um beijo pra você, que ela fala sobre carinho de verdade, carinho de mentira, enfim. Mas existe ainda os mitos, não posso falar, as escolas não devem trabalhar com educação sexual, porque se falar sobre isso agora vai fomentar, enfim. E eu acho que tem uma diferença muito grande em educação sexual e sexualidade. Sexo, enfim, tal. Total. A educação neuroconsciente, como Eu vou falar como que eu lido com os meus filhos em relação a isso. Eu sou da área da saúde, sou biomédica, então lá em casa tem um mapa bem grande do corpo humano, que eu comecei a mostrar para eles desde muito cedo. Então, eles conhecem todas as partes, né? E eles olham para o corpo deles e falam, esse aqui, né, é o meu estômago, isso aqui. Então, todas as partes são importantes. E a gente toma banho junto muito tempo quando eles eram pequenos. E sempre que chegava o momento da pergunta, mamãe, eu mamei aqui no seu peito. Sim, você mamou aqui. Né? A menina, quando cresce, tem peito. Quando fica grávida, sai o leite daqui. Então, é uma aula sobre a nossa biologia mesmo. Com zero malícia, com zero teor sexual. É sobre você entender o seu corpo, né? Aqui você faz xixi, né? O menino tem o pipi, a menina tem a pepeca. Que tem gente que trabalha na área da educação sexual, fala pra gente dar o nome mesmo, né? Esse é o pênis, esse é a vagina. Que são nomes que eles conhecem, mas que eu usava esses outros nomes carinhosos, né? Quando eles eram pequenininhos. Então, e aí, quando eles começaram a ficar um pouquinho maior, 4, 5 anos, veio a pergunta, né? Mamãe, como que eu entrei na sua barriga? Falei, gente, deixa eu achar um jeito legal de contar isso pra eles, né? Em vez de eu ficar aqui apavorada. Falei, olha, eu vou explicar pra vocês. Eu procurei um vídeo bonitinho demais no YouTube que mostra todo o caminho, né, do espermatozoide até o óvulo. E ele vai contando uma historinha. A corrida, não sei o quê. Não. É um videozinho de 3 minutos, muito legal. E eu mostrei esse vídeo, falei, olha só, o espermatozoide, né, que sai do corpo do homem, entra no corpo da mulher e tem essa corrida e tal. Tá, mas como que esse espermatozoide... Aí olha só o que eu falei. Falei, olha, quando um homem e uma mulher namoram, quando eles se amam, eles ficam pertinho, bem pertinho um do outro, faz carinho, dá beijo... E aí, né, o corpo encosta um no outro e esse espermatozoide entra no corpo da mulher. Assim, não precisa ficar dando detalhes para criança pequena, entende? Mas o que ela está entendendo? Puxa, eu sou fruto do amor. Eu sou fruto da relação, né, de amor do papai e da mamãe. Isso é muito importante também quando a gente vai falar de educação sexual, porque senão essa criança vai lá para a escola e cada vez mais cedo as crianças têm acesso, infelizmente, né, a vídeos pornográficos, à internet. E essa criança acaba tendo contato com a educação sexual de uma forma terrível, através da pornografia, que na verdade não educa, né? E essa visão é que eu não queria que acontecesse. Então, é importante a educação sexual, não só para a criança conhecer o próprio corpo, mas também para ela prevenir o abuso sexual.
Explicar para essa criança que essas partes íntimas são importantes, tem que ser bem cuidada. E quem é que pode tocar nessa parte íntima? Papai, mamãe para cuidar, né? Ou o médico para examinar. As outras pessoas não, Uhum. né? Ou a professora da escola para trocar uma fralda. Então, essa noção de quem pode tocar no meu corpo e essa noção também de que não é certo alguém forçar para tocar no seu corpo é muito importante. Porque isso ensina a criança a pedir ajuda, né? Caso ela venha a sofrer uma tentativa de abuso sexual. Ela sabe o que fazer. Exatamente. Ô, Thelma, quando você fala desse olhar, eu acho que é legal porque você traz o olhar de mãe e o olhar de especialista em relação a isso. Eu queria muito, nesse momento, que você falasse até para a questão dos empresários do segmento educacional, para os profissionais da área pública, né, da educação pública, para os próprios pais, o quanto essa habilidade, esse método, né, a questão da educação neuroconsciente pode contribuir para que a gente tenha seres humanos melhores no futuro, mais saudáveis, o quanto isso não é algo que traga custo, mas que possa trazer investimento na educação. Não estou falando em valor, mas investimento de se pensar, de ter esse olhar hoje. Por que a gente não falava de educação neuroconsciente no passado e hoje se faz sentido no mundo de hoje, para que as escolas possam absorver, para que as escolas possam ouvir isso e talvez implantar isso, entender que pode ser uma ferramenta boa para isso. Sensacional sua pergunta, porque na verdade, Edu, quando a gente começa a olhar para o cenário dos Estados Unidos, que é um país que já está muito mais avançado, né? Inclusive com estudos e estatísticas, o próprio CDC, que é o Center of Disease Control dos Estados Unidos, fala que uma das formas da gente prevenir, por exemplo, problemas de saúde mental, de saúde física e de saúde emocional é focando num bom desenvolvimento na infância. Então, onde que começa esse desenvolvimento? Dentro de casa, nas famílias. E onde é o segundo lugar que a criança costuma ir? Na escola. E o que acontece na escola? Violência. Por falta do conhecimento que professores muitas vezes não têm. Então, essa criança lá, às vezes, fica sem lanche porque está de castigo. Essa criança é suspensa, essa criança é maltratada, sofre bullying, ela é expulsa. Tanta coisa acontece por falta desse conhecimento de falar, puxa, essa criança está em desenvolvimento, ela não sabe o que está fazendo ainda, ela precisa de treinamento, ela precisa de repetição. E hoje a gente sabe que quanto maior o número de experiências adversas vividas na infância, e entre elas, né, o bullying, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional e tantas violências que a gente sabe que as crianças podem sofrer, inclusive na escola, quanto maior o número dessas experiências, maior a chance dessa criança no futuro se tornar um adulto com problemas de depressão, com vícios em droga, com vícios em álcool, ter problema de comportamento, desenvolver comportamentos criminosos, ter dificuldade, por exemplo, de arrumar emprego, né, por conta de tudo, dessas consequências do trauma. Então, investir na educação, investir nesse conhecimento desde a base é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais saudável no futuro. Porque aquela criança que tem segurança na escola, que gosta de estar lá, que gosta de aprender, ela vai dar frutos também mais tarde para a própria vida e na sociedade. Uma pessoa que vai se desenvolver, né, vai gostar de trabalhar, ela gosta de aprender. E o aprendizado, a gente nasce com esse desejo de aprender. Só que esse adulto cuidador precisa saber estimular esse desejo inato que a gente tem pelo crescimento, pelo desejo de ter autonomia. Faz sentido para você? A educação neuroconsciente hoje, pensando em Brasil, não sei se você tem essa informação de disciplina infantil, ela não faz parte de grades curriculares de formação dos professores. Ainda não. Pedagogia. Ainda não faz, mas deveria fazer. Eu falo que é algo que todos nós deveríamos aprender lá na escola. Que a gente aprende matemática, aprende português, aprende história, mas não aprende, puxa, como que, né, tudo que está acontecendo comigo, como que o comportamento das pessoas ao meu redor está impactando o desenvolvimento do meu cérebro e o meu próprio comportamento. Isso mudaria as relações humanas. O problema é que as pessoas não enxergam por essa ótica, né, Thelma? Não, porque é mais fácil culpar o outro, né? O outro é o problema, o outro tá errado. Ah, não, eu gritei porque o outro fez algo que eu não gostei, né? Quer dizer, enquanto a gente não assumir a responsabilidade pelas nossas próprias atitudes, por isso, não tem mudança, né? Por isso, pais, educadores, profissionais da área de educação, seja pública ou privada, entendam o quanto pode ser interessante para você trazer esse tema da educação neuroconsciente para os seus alunos.
A fim de prevenção, a fim de E para os evitar- professores. E Professores. para os diretores das escolas. Sim. Muito mais para o adulto que está ali na linha de frente com a infância. Sim. E um outro ponto muito importante da educação neuroconsciente é sobre criar um relacionamento família-escola. A família tem que estar presente, né, Thelma? Tem que estar. Essa coisa de, deixei meu filho na escola e Embora. o problema da escola, É um isso não depósito, existe. Exato. Porque o professor está ali, arcando com as consequências do que acontece em casa, né? E vice-versa. Uhum. Então tem que ser um trabalho em equipe, né? Uhum. Leve essa informação, porque eu acho que... Eu tô falando como pai, como uma pessoa que está no ambiente escolar. Eu não tinha ouvido isso ainda, mas eu tô surpreso com a fala da Thelma em relação à educação neuroconsciente, porque esse pensar, essa ótica, essa forma de entender que as questões educacionais, que as questões familiares mudaram, e se a gente não mudar, se a gente não se atualizar, que ser humano emocionalmente a gente vai ter no futuro. E quando a gente olha para nossa sociedade, né, tem é muito caos. É muito caos. E quando você olha também, por exemplo, nos Estados Unidos tem vários estudos mostrando como que a violência no país está ligada a problemas de infância. Uhum. Então, tem muitos presos, né, de alta periculosidade. Você vai olhar, mais de 90% deles vieram de infâncias extremamente violentas, agressivas, de abandono, de abuso. A chance, né, da gente ter pessoas problemáticas no futuro aumenta a partir do momento que você negligencia a infância. Sim. Porque ela é a base da vida, né? É a formação, né? Exato. Teve uma pesquisa numa universidade de Londres que fala que jovens na fase de adolescência que foram agressores ou vítimas de casos de violência escolar muito pesada se tornaram líderes assediadores, né? Dentro do mercado industrial, enfim, tal, né? No mundo corporativo. Então, o quanto isso implica, né, Thelma? Eu Sim. acho que é importantíssimo. A Thelma tem mais de 14 livros, eu anotei 2 ali, Pais que São Educam. 14 no total. 14. Pais que Educar é evoluem, uma arte de amor, É um ato de amor, mas também é mas ciência. também é ciência. Que incrível os nomes, né? Eu queria convidar aos pais e educadores para que conheçam um pouco mais o trabalho da Thelma. No Instagram da Thelma, ela publica muita coisa, muito rios, como se comunica muito, que é Thelma, como que é a pronúncia? Abraão. É. Só colocar Thelma Branco, já vai aparecer em primeiro lá, ou segue aqui. ABRAH, Ou segue aqui no NapaCast. Foi 1 hora de bate-papo, voou, parece que Nossa, foram 10 mesmo. minutos. Voou. Parece que foram 10 minutinhos, mas foi 1 hora já. Eu queria ter um podcast por livro, e eu espero que numa... Eu esqueci seu nome. Caiane. Eu espero que a Caiane, na próxima vinda da Thelma ao Brasil, que a gente possa falar mais sobre os livros também e trazer um pouco mais para que a gente fale, porque foi um papo tão bom. Eu acho que a gente poderia ter 14 podcasts, um por livro aqui, só pra gente falar, porque eu tô Bora impressionado. fazer. Tô impressionado com isso. Que bom que Obrigado você pela gostou. generosidade, Eu pela que sua agradeço. vinda. Voou o tempo e eu Uhum. espero que a gente possa somar com o podcast para te ajudar a disseminar mais esse conhecimento. E eu falo como Edu, como pai, enfim, que a gente possa somar mais para levar aí a educação neuroconsciente. Obrigada, Edu. pras Prazer crianças. enorme. Prazer, obrigado. Obrigada, gente. Super beijo. Valeu. Obrigado, gente. E não perca, se você puder compartilhar esse podcast, eu peço que compartilhe. A gente tá tendo aí um sucesso enorme nos nossos rios. Rios ultrapassando 4 milhões, 7 milhões de views, 3 milhões no último aí, essas últimas semanas, graças ao que você tá nos ajudando aqui, tudo de forma orgânica, porque realmente é um podcast que não busca polêmica, busca trazer histórias que inspiram e conhecimento, assim como foi com a Thelma hoje. E não perca o próximo podcast, que também tá incrível. Obrigado e até a próxima. Valeu!